Boa noite a todos. É um prazer aqui estarmos novamente. E eu gostaria de antecipadamente fazer um esclarecimento sobre o nosso título. No início do ano, quando fomos inquiridos acerca da temática deste seminário, tivemos por ideia essa temática da culpa, alicerçando então no testemunho de Pedro e de Judas, como está no título da palestra. Posteriormente, por dois fatores, um deles percebendo a riqueza do testemunho de Pedro e dos processos que aconteciam com a sua personalidade e que a gente vai buscar explorar aqui um tanto mais profundamente, e por outro lado, por ser amanhã, dia 29 de junho, o dia que chamamos Dia de São Pedro, onde comemoramos a morte de Pedro, o apóstolo. Então iremos dar uma ênfase especial na negação de Pedro, trazendo um pouquinho de Judas, mas deixando um tanto mais para uma outra oportunidade. Está bem? Pois bem. Conta o Evangelho que no início da tarefa pública de Jesus, ele colocou-se então a escolher os seus discípulos, ou chamados apóstolos, que eram no número de 12. E um destes chamava-se Simão, e que era irmão de André. Ambos eram pescadores. E conta as passagens evangélicas que Simão, então, tendo sido visitado pelo Mestre nas margens do chamado Mar da Galileia, e que de fato era um lago e não um mar, Jesus disse então a Simão: vem, Simão, te farei um pescador de homens. E Simão passa então a seguir aquele mestre que trazia ensinamentos tão interessantes, tão envolventes. Para eles todos, que a grosso modo eram pescadores, era uma oportunidade maior. Tanto mais porque o mestre dizia que traria consigo um reino. E eles imaginavam, como imaginava João e Tiago, os dois irmãos, a quem Jesus chamou os filhos do trovão, e o mestre também tinha uma dose de bom humor, os filhos do trovão. Eles imaginavam que aquele reino seria um reino material, que seria construído naquelas cidadelas ou vilarejos às margens do Mar da Galileia. Para Simão, então, era uma grande oportunidade de crescer, sair das estreitos limites daquela vidinha pacata de pescador. E assim se fez. Mas o mestre, assim como chamou os filhos de Zebedeu de filhos do trovão, chamou a Pedro, ou melhor, a Simão, pois este era o seu nome, chamou Simão de Cefas, que é o termo em hebraico para Pedro, que é uma expressão no grego. E todos então passaram a chamá-lo de Simão Pedro, mas o seu nome de batismo era Simão. Pedro era o nome que foi atribuído pelo mestre a Simão. E Pedro significa rocha ou rochedo. Pedro tinha uma personalidade muito interessante, muito peculiar, e se diferenciava do restante dos seus companheiros. Pois que, lendo as passagens evangélicas, podemos perceber que a sua figura se salientava em inúmeras passagens. Pedro tomava a frente em muitas indagações que o mestre fazia aos discípulos. E de outras vezes ele era aquele que fazia as perguntas. Tinha talvez um caráter audaz, algo, e nos pareceria, emancipado. Pedro tinha uma fidelidade ao mestre quase insuperável. Ele tinha talvez um tanto de protetor.
E esse caráter protetor se demonstra posteriormente na cena do aprisionamento do mestre, como iremos aqui narrar. Mas Pedro não perdia as oportunidades de mostrar a sua dedicação a Jesus. Não deixava passar estas oportunidades. E sempre se mostrava o servo fiel, mas porque muitas vezes tomava frente nas perguntas, nas respostas, nas atitudes. De outras vezes, ele era corrigido pelo mestre, às vezes com palavras um pouco mais duras, um pouco mais enérgicas, como nos narra Boa Nova, pela psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, que é um livro muito precioso e recomendo a todos que o tenham como livro de cabeceira, assim como o tem o Evangelho segundo o Espiritismo. A sua atitude de permanente desvelo pelo Mestre talvez trouxesse a Pedro um tanto de orgulho, pois talvez desejasse se sentir como o discípulo predileto. E o Mestre havia dito: sobre ti, Pedro, irá se construir a minha igreja. Entendamos aqui igreja enquanto doutrina, naturalmente. Então Pedro possivelmente nutria consigo um sentimento de orgulho. E desejava continuamente colocar-se sobre a vista de todos, demonstrando a sua fidelidade ao Mestre a quem ele seguia. Vamos relatar os fatos acontecidos nos últimos dias, antes da morte do Mestre, pois que são os fatos que mais aqui nos interessam. Sabemos que alguns dias antes da crucificação estavam, pois que era a Páscoa, o Mestre Jesus e os seus discípulos a realizar a chamada Última Ceia, que foi retratado num quadro belíssimo por Da Vinci. E ali na Última Ceia, que recebe no Evangelho uma passagem algo mais extensa, pela significância que teve aquele momento, pois que foi ali o momento de despedida do Mestre em relação a todos eles. Foi ali que ele trouxe as recomendações finais a todos eles. E disse a todos: vós sereis conhecidos como os meus discípulos por muitos se amarem. Trouxe também o lava-pés. Jesus, retirando então das suas vestes mais grosseiras, ficando apenas com a sua roupa mais interna, de baixo, como dizemos, tomou então de um recipiente e postou-se aos pés de cada um dos discípulos a lavar-lhe os pés. Pois que quando ele adentrou no cenáculo, eles estavam discutindo quem seria o maior entre eles. E cada um argumentava das suas qualidades e como era visto pelo Mestre. E o Mestre dá uma lição de humildade a todos, mostrando que quem quisesse ser o maior, que fosse o mais servil, que fosse o mais humilde. E assim ele segue diante de cada apóstolo, lavando os pés dos mesmos. Era um silêncio que ali se fazia. Mas quando ele chega à frente de Pedro, de Simão Pedro, Pedro então levantou-se e com uma postura algo enérgica e firme, falou para o Mestre e para todos: nunca me lavareis os pés, Mestre. Meus companheiros estão sendo ingratos e duros neste instante, deixando-vos praticar esse gesto, como se fosseis um escravo vulgar. E olhando então a toda a assembleia, ele ainda o disse, ou melhor, lançando o seu olhar à assembleia, trouxe para todos um olhar de reprovação e de desprezo para todos. E o Mestre assim lhe responde: Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado, em nenhuma circunstância da vida. Percebe-se nesta situação que Pedro, mais uma vez,
tentava denotar a sua atitude de zelo, de proteção, de respeito em relação ao mestre. E mais uma vez se envaidecendo por estas atitudes. E o mestre lhe traz ali uma corrigenda pelas palavras. Posteriormente, já todos sentados à mesa, o mestre falava a todos que ele iria partir. Estava próximo à sua partida. Mas eles ainda não haviam entendido bem do que Jesus ali lhes falava. Até porque não poderiam compreender como o Messias poderia logo adiante ser morto pelos homens, com todo o seu poder, com todas as suas curas, com todos os seus milagres. Não havia o Mestre caminhado sobre as águas? Como poderia, então, ser vitimado pelos homens? Mas falava Jesus da sua iminente partida. Novamente, Pedro assim lhe pergunta: afinal, Senhor, para onde ides? E Jesus lhe responde: ainda não te encontras preparado para seguir-me. Mas ele, desejando provar com as suas palavras para o mestre e para os seus companheiros a sua dedicação, e coloca Humberto de Campos para se impor a confiança do Messias, assim ele diz: não posso seguir-vos. Acaso, mestre, podeis duvidar da minha coragem? E então não sou um homem? Por vós daria a minha própria vida. E o Cristo sorriu, pois que conhecia profundamente a alma daquele seu discípulo. E assim lhe responde: Pedro, a experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite... Temos algumas palavras engolidas aqui no nosso texto, então vamos recompô-lo. Porque em verdade te afirmo que o galo cantará 3 vezes, ou melhor, tu terás me negado 3 vezes, após o qual o galo irá cantar. Mas o Pedro então se toma de uma indignação. Julgais-me então um espírito mau e endurecido a este ponto? Mau e endurecido a este ponto. Não, Pedro, respondeu o mestre, não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. O homem do mundo é mais frágil do que perverso. Possivelmente para Pedro aquelas foram palavras enigmáticas. Continuamos no desenrolar da nossa história. Algumas horas após, se encontravam o mestre e seus discípulos, à exceção de Judas, a orar no horto. Quando o mestre solicitou a todos que vigiassem e orassem, e ele, a um recanto, orava solitariamente ao Pai. Chegam-se então os soldados romanos, os mensageiros do Sinédrio, e à frente seguia Judas, naquela cena que todos nós tão bem conhecemos. Diante então da perspectiva da prisão, os galileus, que eram homens fortes, eram homens corajosos, estavam acostumados a lidar com coisas mais toscas, eram trabalhadores do mar, pescadores. E um deles assim pergunta a Jesus: Mestre, batemo-nos a espada? Pois que eles tinham 2 espadas com eles. E aguardou a resposta do mestre. Mas Pedro não aguardou a resposta. Desembainhou a espada e agrediu a um dos soldados. Aquele soldado cujo nome era Malco e que foi registrado pelo Evangelho. A sua agressão cortou a orelha de Malco. A orelha possivelmente caiu ao solo. O mestre repreende a Jesus: quem ferir pela espada será ferido. Repreende a Pedro. Ajunta a orelha de Malco.
e, através do seu fluido curador, recoloca no seu lugar de forma que recobrasse a sua saúde. Mais uma vez, a atitude impulsiva de Pedro, tentando mostrar a sua coragem, a sua dedicação. Afinal de contas, no pensamento de Pedro, o mestre havia duvidado da sua dedicação, da sua coragem, de que ele poderia de fato dar a sua vida por Jesus. Segue-se, então, todos aqueles fatos, o mestre é levado, a maior parte dos apóstolos fogem, temerosos de serem presos também, à exceção de João e de Pedro. Os dois seguem à distância o cortejo e combinam a certo determinado local que João iria a Betânia avisar a Maria, mãe de Jesus, o que estava a acontecer, enquanto Pedro seguiria junto ao cortejo para verificar se não haveria alguma oportunidade de libertá-lo. Mas a situação, narra Humberto de Campos, era de um sentimento persecutório, pois que todos falavam da prisão do mestre, todos falavam daquelas mentiras, daqueles deboches que foram disseminados pelos membros do Sinédrio por entre todo o povo. Pedro, então, certamente seguia com medo, pois não desejava revelar-se enquanto apóstolo de Jesus. Jesus foi levado à casa de Anás, onde estava então sendo julgado por Anás, o sumo sacerdote, ou o irmão do sumo sacerdote. E no pátio da casa, que se chamava aquela época de átrio, estavam alguns soldados, estavam os serviçais, havia uma fogueira para esquentar-se, pois que era madrugada, e estava ali Pedro, silencioso, recoberto pelo seu manto. E aí temos então a tripla negação de Pedro. Por duas vezes, duas mulheres. E quando dizemos mulheres aqui, queremos lembrar que as mulheres à época eram tidas assim como, diremos, segunda categoria. Não eram tão respeitadas e tão consideradas como os homens. Mas Pedro, quando elas perguntam, mas tu não és o seguidor de Jesus? Tu não estavas lá junto com ele quando o prendemos? E ele diz, não, te enganas. E coloca de uma forma firme e contundente. Pois que se afirmasse e se aceitasse, então, ele poderia ser preso pelos soldados que ali estavam. E a terceira negação narra o Evangelho, que foi dada por um dos soldados que era familiar do soldado Malco que havia perdido a orelha. Pedro, então, possivelmente temeria a represália daquele soldado, pois que ele havia cortado a orelha. E o soldado lhe pergunta, tu não estavas lá quando prendemos aquele homem? E ele, mais uma vez, responde, não, estás louco, homem. Pedro olha para o lado, e o mestre já não estava mais dentro da residência. Estava em uma pequenina cela que ficava ali naquele pátio, naquele átrio. Olha para o lado e vê então o olhar cristalino e límpido de Jesus a observá-lo. Pedro sente como se um punhal lhe cravasse no peito. Ele negara o seu mestre por 3 vezes e na terceira vez na frente dele mesmo. Envergonhou-se profundamente, saiu do átrio e foi à rua para chorar e lembrar das palavras de Jesus. Pedro, perceberás ainda esta noite que o homem na terra é mais frágil do que cruel. Pois bem, são indiscutíveis, e aqui fazemos uma pausa na nossa história, são indiscutíveis as qualidades de Pedro. Ele de fato era corajoso, ele de fato era dedicado, ele de fato era amoroso com o seu mestre, ele havia recebido Jesus na sua casa em Cafarnaum. Era na sua casa onde o mestre repousava. Ele era amigo de todos. Ele era amigo mesmo das mulheres, a quem ele narrava as histórias e os ensinamentos
que o mestre às vezes lhes trazia no pequeno agrupamento de homens que o eram, são indiscutíveis as qualidades de Pedro. Mas havia em Pedro um problema. Ele negava as suas fragilidades. Ele não era capaz de reconhecer a sua sombra, como diria Jung. Ele não era capaz de perceber que ele não era o super-homem, que ele não era um herói. E vejamos, Pedro assume sempre uma postura heróica, sobre-humana. Mas ele não era um super-homem. Ele não poderia sustentar a atitude sobre-humana por muito tempo. E ele projetava essa necessidade heróica nos seus companheiros. Ele julgava os seus companheiros pelas suas necessidades. E vamos dizer aqui, algo neuróticas, dentro de uma palestra espírita psicológica. Ele projetava, ou seja, estas necessidades internas equivocadas, ele projetava nos outros. Ele cobrava dos outros aquilo que ele cobrava de si mesmo. Mas não era capaz de sustentar por todo o tempo, como não foi capaz de sustentar ali na cena da negação. Então temos em Pedro uma atitude algo moralista, pois que ele se exigia essa perfeição, ele era perfeccionista. E esse moralismo muitas vezes o levava a julgar os outros, como julgou a Maria de Magdala, chamada muitas vezes de Maria Madalena, Maria que residia em Magdala. Ele julgou a Maria de Magdala. O seu olhar crítico e julgador intimidou Maria. Ele exigia de Maria a mesma perfeição que exigia de si, mas que não conseguia realizar. Lembramos então, para bem entender esta particularidade do caráter de Pedro, de algumas noções de Eva Pierracos, ou melhor, do espírito que através de Eva Pierracos trouxe uma série de ensinamentos. São livros que foram escritos na língua inglesa e estão sendo traduzidos aqui. Guardem esse nome, Eva Pierracos, a médium já desencarnada. O espírito, o mestre, o guia, que falava através dela e não deu um nome próprio para si mesmo, ele afirmava assim, que o ser humano, enquanto criança, e é um fato que a psicologia tão bem conhece, tem toda uma necessidade de afeto, de carinho, de amor. Nós necessitamos ser providos pelo amor dos nossos familiares. O amor do familiar, do pai e da mãe, ou quem assuma esta posição, é tão importante quanto o alimento material. Isso já foi visto em pesquisas, e se verifica que sem o amor, sem o carinho, muitas vezes a criança tem um desencarne precoce. Então, o ser humano, enquanto criança, tem essa necessidade de provimento amoroso como um fato importantíssimo para a sua existência e sobrevivência. Mas ele percebe que aqueles seus familiares desejam dele uma série de atitudes que nós diríamos assim, desejariam aquele filho um filho perfeito, né? Que ele seja amoroso, que ele seja delicado, que ele seja respeitador, que ele seja disciplinado. Enfim, nós temos uma série de fantasias, né? Projeções, enfim, sobre os nossos filhos. Então, o que nós fazemos enquanto criança? Nós construímos um eu idealizado. É assim a expressão que usa Eva Pierracos. Um eu idealizado, ou um ego idealizado. Este ego idealizado é um ego falso, é um ego mentiroso, mas nós construímos. É como se fosse um balão cheio de gás. Basta um alfinete. Nós construímos essa autoimagem, onde nós nos enxergamos perfeitos. Desta forma, nos vestimos deste ego falso, dessa imagem mentirosa, de forma que possamos, desejando e tentando ser perfeitos, angariar todo o afeto, toda a proteção dos nossos familiares.
Mas este ego idealizado não pode ser sustentado eternamente. Pois que este ego idealizado é um ser perfeito. É o super-herói. E nós não somos perfeitos. Constantemente estamos, então, a frustrar este ego idealizado. Pois nós somos frágeis, nós somos imperfeitos, nós temos limites. E frustramos os anseios e as cobranças deste eu idealizado. Sempre que assim frustramos estas expectativas deste eu idealizado, nós sofremos e nos culpamos. Então nós temos, a grosso modo, em todos nós, e em algumas pessoas mais particularmente, onde esta idealização é um tanto mais contumaz, um tanto mais intensa, um processo de culpa que se dá cotidianamente, toda vez que nós não suprimos a expectativa deste eu idealizado e supostamente perfeito. Além disso, nós vivemos transpassados pela culpa de ser o que não somos verdadeiramente. Nós vivenciamos uma imagem de alguma coisa que não é o nosso eu real. E isto é culpa. Isso nos traz culpa. É uma questão, vamos dizer assim, existencial de culpa. Só há um meio de nós nos libertarmos desse ego falso, desse ego mentiroso, desse ego torturante. É através da posição humilde, da aceitação dos próprios limites, da aceitação dos defeitos, da aceitação de si mesmo enquanto atitude de auto-amor. Assim, então, perfurando o nosso balão de gás, desconstituindo este ego idealizado e nos enxergando e nos percebendo como realmente somos, para poder trabalhar este eu real e não um eu imaginário. Pedro estava exatamente nesta condição. Havia construído para si um ego idealizado, um eu idealizado, através do qual pretendia ele, e queremos dizer aqui que este é um fato, um processo inconsciente. Nós não temos consciência disso, como Pedro não tinha. Ele desejava, nesse eu idealizado, angariar todo o carinho, todo o amor daquele mestre a quem ele amava acima de tudo. E ele de fato desejaria dar a vida ao mestre. Amava acima de todos, mais que aos seus próprios familiares. Construiu então em si esse ego idealizado. Ele desejava ser perfeito para que o mestre o amasse, tanto quanto ele amava o mestre. E estamos aqui pensando como Pedro, pois que de fato podemos perceber que o mestre amava a todos eles muito mais do que qualquer um pudesse amar. Pedro necessitava então perfurar o seu balão de gás. Pedro precisava desconstituir o seu eu ideal. Pedro precisava cair na realidade do ser verdadeiro que é, com as suas qualidades e com as suas fraquezas. A cena da negação era de fato necessária. E o mestre já previu. Era talvez a terapia de choque para Pedro. E diríamos então que enquanto o mestre morria, Pedro matava o seu ego orgulhoso. Ele matava o seu eu idealizado para despertar uma verdadeira força. A força do seu eu maior, a força do seu self, a força da sua centelha divina. Jesus morria e Pedro matava o seu ego falso, o seu ego mentiroso. E através daquele punhal que foi aquela dor, ali morria Simão. Morria Simão. Era necessário que o mestre se fosse. E aí entendemos então uma frase de Jesus que muitas vezes eu particularmente questionei por não compreender.
E em certa oportunidade, um espírito nos assim explicou. Pois que Jesus, quando orava no horto, instantes antes de ser preso, assim o disse então: Pai, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, senão a tua. E ali nos ensinava como pedir. É justo pedir, mas é necessário aceitar a vontade do Pai. Mas Jesus teria tido medo. Jesus teria o ímpeto de recuar diante do testemunho que já o conhecia desde muito antes? É esta a pergunta que nos fazemos. E percebemos que não. O mestre não teve medo. O mestre não desejava recuar por si mesmo. Mas ele teve um ato de amor, de carinho, de cuidado e de zelo pelos seus discípulos. Pois sabia o quanto iriam sofrer. Pois sabia dos testemunhos que deveriam dar. Pois sabia dos deboches. Pois sabia das calúnias. Pois sabia dos martírios a que foram conduzidos através de mortes trágicas. Sabia do sentimento de abandono. Sabia das dúvidas que teriam. Sabia do sofrimento atroz que passariam. Momentos de solidão. O mestre, então, assim pedia e chorava, não por si, mas pelos seus apóstolos amados. O episódio da narração, da negação de Pedro, aos nossos olhos, assume, portanto, um significado diferenciado. Não o Pedro culpado que negou de forma vergonhosa a seu mestre, como muitas vezes as pessoas hão de pensar. Mas o Pedro que se deparou com os seus limites. Se ele não pôde afirmar ao mestre, é porque ele não tinha força psíquica para fazê-lo. Ele não tinha manancial psíquico para afirmar o mestre diante de todos. E o mestre assim o disse para ele, e eu disse para todos: para onde eu vou, vós ainda não tem condições de seguir-me. Pois sabia que eles precisavam ainda aprender na solidão dos caminhos pedregosos que desejariam e que necessitariam passar. Pedro não tinha condições. Estava nos limites da sua personalidade. Não tinha força psíquica. Então Pedro se deparou com os seus limites. E se culpou. E se culpou. E esta culpa lhe doeu como um punhal. Assim percebemos que Pedro, ao negar os seus limites, ou melhor dizendo, e reformulando a nossa frase, quando Pedro negou ao mestre, ele fez a última negação da sua vida. Pois após negar o mestre por 3 vezes, de forma sofrida e contundente ao seu espírito sentido e delicado pelo sentimento que o era, ele cessou de negar os seus limites. Não mais negar os seus limites após a última negação. Foi a mais dura, a mais cruel, que a humanidade sempre lembrou e irá sempre lembrar. Somos chamados a refletir sobre como nós geramos culpas desnecessárias. Muitas vezes as nossas culpas não são devidas a atos delituosos, por assim dizer. São culpas enganosas, são culpas fantasiadas, são culpas equivocadas. Nós nos equivocamos e nos culpamos. E temos aqui o exemplo de Pedro. Pedro cobrava-se de si mesmo algo que ele não poderia, porque não tinha condições de efetuar. Portanto, culpar-se diante desses fatos
não era a atitude mais correta, não era a atitude mais saudável. E nós, muitas vezes, assim o fazemos. Nós nos culpamos, muitas vezes, diante das expectativas alheias. As pessoas têm expectativas sobre nós, como nossos pais o tinham, e ainda hoje o têm. Tem expectativas sobre o que fazemos, sobre o que pensamos, sobre como agimos, sobre o que devemos ou não devemos fazer. Mas algumas das expectativas que os nossos companheiros têm acerca de nós não são expectativas reais, ou seja, algumas expectativas nós imaginamos que as pessoas tenham. Penso mesmo que, a grosso modo, na maior parte das vezes, nós imaginamos o que os outros esperam de nós. Então são fantasias de expectativas alheias que nós fazemos. Nós nos enganamos com tudo isso, porque nós nos deixamos levar pelas expectativas reais e pelas expectativas, fantasias nossas, dos outros acerca de nós. E nos perdemos da nossa individualidade. O que eu quero de mim? O que eu necessito? O que o meu ser, o meu espírito, vamos assim dizer, necessita? Quais são as minhas necessidades evolutivas? Quais são os meus alimentos psíquicos? Do que o meu ser anseia? Pois que se eu não suprir esses anseios que calam no fundo da alma, nós nos percebemos nesses vazios existenciais onde a vida perde o sentido. Mas vamos deixarmos levar pelas expectativas dos outros, reais ou fantasiadas, nós nos perdemos de nós mesmos. Então o homem perde a sua alma. E disse então o mestre, de que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? É uma frase que nos cala fundo. Da mesma forma, Pedro tinha expectativas sobre os seus companheiros. E o que eram as expectativas de Pedro? Eram projeções das suas próprias dificuldades, das suas próprias autocobranças, neuróticas, assim o dizemos. Ele projetava as suas autocobranças nos outros e trazia expectativas sobre os outros. Se os outros fossem então realizar as expectativas de Pedro, estariam igualmente enganando-se e perdendo-se da sua interioridade. Com isso não queremos dizer que Pedro estava abaixo ou inferiorizado diante dos demais companheiros. E até mesmo pensamos que na cena do aprisionamento, Pedro e João foram os únicos dois corajosos. Os demais, como diz o vulgo, pernas para que te quero. Correram, espavoridos, amedrontados. Pedro também projetava as expectativas deles nos outros. Mas projetava nos mestres as expectativas. E desejava suprir as expectativas do mestre com o seu eu idealizado. De outras vezes, nós nos aprisionamos num desejo de salvar os outros. Salvar os outros. Nós assumimos responsabilidades excessivas sobre os nossos irmãos. Nós não preservamos os seus direitos de escolha. Nós não respeitamos o seu livre-arbítrio. Nós nos julgamos super-homens ou super-mulheres. Nós assumimos a tutela de outros companheiros e nos culpamos se eles não realizam, se eles não enfrentam as dificuldades como nós assim o esperaríamos. Nós nos frustramos e nos culpamos por não termos sido, então, companheiros, amigos, sábios, amorosos, ou seja o que for, o suficiente para que ele não caísse. Então nos culpamos. Assumimos as responsabilidades dos outros sobre os nossos ombros. E assim repetimos, como Dom Helder Câmara, numa bela mensagem que recebemos há poucos dias: não carregue os outros nos seus ombros, carregue no seu coração.
É um belo pensamento. Nós assumimos culpas pelos nossos filhos. Algumas pessoas dão toda a educação primorosa até os seus limites. Mas os filhos têm liberdade de escolha. Os filhos são seres multimilenares. Trazem já todos as suas características, as suas inclinações de caráter. E não será pretensiosamente a minha educação que irá então moldá-lo como um exemplo cristão. Nós estamos a modular alguns dos seus comportamentos, algumas das suas atitudes, mas não a definir a personalidade do filho. E não será justo então nos culparmos diante dos seus erros. São atitudes que tomaram pela sua livre escolha. E precisam então, assim como o Mestre nos ensinou, a cada um segundo as suas obras. E se nos culpamos, nos deprimimos. Se nos deprimimos, nós nos autopunimos. Nós não podemos mais ajudar. Nós nos absorvemos nestas dores individuais e nos perdemos dentro de nós mesmos. E não podemos ajudar o ser real que está ali, talvez necessitado de uma palavra amiga. Mas há um fato que não nos passou desapercebido, que talvez não seja tão comentado. Pedro quase gerou um delito real. Quase realmente foi um delinquente. Pois quando ele sacou da espada, ele retirou a orelha de Malco. Nós podemos pensar um pouco, imaginar que ele não deve ser um espadachim que mirou na orelha e cortou a orelha. Seria alguma coisa assim fenomenal. Ele teve atitude agressiva. Ele teve atitude agressiva em relação ao soldado. E talvez este não tenha perdido o seu pescoço porque se esquivou. Pedro quase cometeu um delito real. Quase interferiu no caminho de um outro ser, como o fez Judas. Por que Pedro assim o fez? Pois que estava absorvido dentro dessas suas dificuldades, dentro desse seu ego idealizado, dentro dessa necessidade de mostrar coragem. Enganado estava com aquilo que o Mestre esperava dele. E enganado e com as suas próprias fantasias, adentrou num terreno perigoso, do uso da agressividade. E o Mestre já havia advertido inúmeras vezes sobre a sua proposta de amor, de perdão, de não violência. Lembramos de Gandhi. Oferecer a outra face. Pedro já deveria ter aprendido essa lição, pois foi extensamente dada pelo Mestre a todos os seus seguidores. Será que Pedro realmente desejou ferir o adversário? Não o sabemos. Talvez tenha tido um gesto de proteção. Talvez tenha tentado advertir, tenha tentado intimidar o soldado. Não o sabemos. Mas se tivesse de fato ferido mortalmente aquele soldado, a história de Pedro talvez fosse outra. Então aqui percebemos, e o que foi também a história de Judas, pois que Judas não desejava levar o Mestre à cruz, não desejava trair o Mestre. Judas trazia uma fantasia de poder, desejava que o Mestre, numa situação de fato, de enfrentamento, se impôsse diante dos seus adversários e pudesse então impor o seu evangelho a todos os judeus e também trazer a libertação tão sonhada do povo judeu em relação ao jugo romano. Judas tinha essa fantasia. Conta a Boa Nova que ele estava constantemente dialogando com alguns homens de poder e solicitando ao Mestre que concedesse entrevistas especiais a fulano e ao Beltrano, que tinham poder, que tinham prestígio.
Mas o mestre não fazia exceções. E ele parecia preferir os humildes, os doentes, os homens da terra. Pedro vivia esse conflito e essa fantasia. E até aqui temos então, melhor dizendo, Judas vivia essa fantasia equivocada, que de resto não fazia mal a ninguém, apenas a ele mesmo. Mas essa sua fantasia foi além. Equivocadamente, ele teve a atitude que teve, que nós chamamos de traição. Mas Humberto de Campos traz no título do capítulo que trata sobre Judas, não a traição de Judas, mas o título assim designa: a ilusão do discípulo. Porque ele penetra no pensamento de Judas. Judas não desejava trair. Judas estava iludido. E os fatos assim o demonstram, pois quando percebe que tudo estava perdido, ou seja, o mestre fora condenado à morte e não se impôs diante dos adversários, o que Judas faz? Se pendura em uma corda e comete o ato último da autopunição, ou seja, o suicídio. Pedro quase comete um delito real, diante do qual ele teria que expiar, diante do qual ele teria que reparar, pois ele estaria interferindo numa vida que não era dele. O suicídio de Judas exemplifica ao extremo uma das formas com as quais nós lidamos com a culpa: a autopunição. Este talvez é o processo mais danoso, mais perigoso de todos nós, quando nos sentimos culpados, diante de delitos reais ou diante de culpas imaginárias, daquelas culpas que nós inventamos dentro de nós mesmos. É a autopunição. Pois é como se nós nos transformássemos em juiz de nós mesmos, mas juiz inquisidor. Não juiz brando, não juiz amoroso, mas juiz inquisidor. Nos tornamos, como lembramos de uma passagem de Judas, não mais amorosos como desejamos fazer em relação aos nossos semelhantes. Nos tornamos inquisidores de nós mesmos. E damos a nós mesmos as penas mais drásticas, como é o suicídio. Que no caso de Judas é o suicídio real. Mas, muitas vezes, existe o suicídio não visto, que é o suicídio psíquico. Nós nos aniquilamos enquanto seres. Nós nos tornamos entristecidos. Nós nos tornamos depressivos. Nós nos julgamos não merecedores da vida. E o Mestre nos dizia que veio trazer a vida e a vida em abundância. Nós nos auto-sabotamos. Nós nos auto-limitamos. E aí então, curiosamente, nós estamos cometendo o segundo delito. Porque o primeiro delito será o ato culposo, vamos dizer assim. O segundo delito, e que deveria também ser sentido como culpa, é o delito em relação a si mesmo. É a autopunição. Nós mesmos nos crucificamos. Nós mesmos nos pregamos em uma cruz. Nós mesmos nos martirizamos em uma fogueira. Nós mesmos damos um fim trágico através do apedrejamento, como Paulo o fez para Estevão. Este é o segundo delito, a autopunição. Deus não requer e não nos pede a autopunição. Fala Allan Kardec em arrependimento diante do erro. Em arrependimento, expiação e reparação. Arrependimento, o sentimento de pesar, de tristeza, de dor, mas igualmente de uma disposição para a reparação. Pois que o pesar é necessário diante do ato enganoso, diante do ato equivocado.
Nós não iremos dar gargalhadas diante do erro. O pesar é natural e necessário. É um sofrimento daí advindo. Então temos aí o arrependimento. Expiação são as consequências do ato perpetuado. Nós recebemos através da lei de causa e efeito os efeitos do que fizemos. Então nós expiamos, nós recebemos a devolução da vida, porque assim agredimos a vida. E em terceiro lugar, nós necessitamos reparar o erro. Reparar a vida ou aquela pessoa que por nós foi ferida ou prejudicada. Mas Allan Kardec não fala em autopunição. Não fala em nós nos determos na culpa e assim ficarmos com ela por séculos e séculos e séculos. Como gostamos de dizer, nós carregamos uma mochila cheia de tijolos e ficamos caminhando para lá e para cá, carregando os tijolos. Mas os tijolos são feitos para construir uma casa, uma habitação, e não para ficarmos carregando. Então a culpa não é para ser carregada. A culpa é para ser um sentimento que nos mobilize à reparação, que nos mobilize para o aprendizado e para a visão ou a percepção das deficiências, dos defeitos, das limitações, como assim o foi com Pedro. O processo de culpa também é, como bem o sabemos, uma brecha. Não é uma brecha, é um rasgo gigantesco para os processos obsessivos. Pois quando nos culpamos, adentramos no sentimento de autopunição, de autoflagelo, ou seja, nós queremos sofrer pelo ato delituoso, nós desejamos sofrer. E quando alguém quer sofrer, surge outro que quer punir. E aí quem é que separa esses dois? Um quer sofrer e outro quer punir. E os espíritos naturalmente não vão interferir. Vão trazer palavras de ajuda, de consolo, de esclarecimento, mas enquanto ambos desejarem o processo, estarão unidos por vidas e vidas, se assim for. A autopunição gera processo obsessivo, como é o caso de Zulmira naquele livro Entre a Terra e o Céu. Uma outra forma de reagir em relação diante do sentimento de culpa é projetando a culpa. Pois que se a culpa é por demais intensa, ela nos corrói como soda cáustica o ser, nós procuramos evitar essa dor através dos processos de defesa, dos chamados mecanismos de defesa, como chama a psicanálise, ou como os mecanismos de fuga, como chama Joana de Ângeles. Nós poderemos não nos autopunirmos e nos autopenalizarmos, mas projetarmos a nossa culpa. Para não sentir aquela dor, o que eu faço? Eu digo, a culpa é dele, é do fulano, é do Beltrano. Pedro diria então, a culpa é dos romanos, a culpa é do sinédrio, a culpa é dos soldados, a culpa é daqueles que não compreenderam o mestre, a culpa é daqueles que o crucificaram e não a mim que apenas estava a proteger a minha existência. Ele estaria então a projetar a sua culpa. Não sentiria dor. Pelo menos conscientemente não sentiria dor. Inconscientemente ela existiria. E para não senti-la, ele projeta no outro. E aí então é aquela pessoa que faz aquela velha atitude, não fui eu, não sou eu. Teve até um filmezinho muito engraçado, Um Maluco no Espaço, acho que era assim o título, onde ele sempre dizia, não fui eu. Mas era sempre ele. E ele dizia, não fui eu. E antes que qualquer um dissesse alguma coisa, ele dizia, não fui eu. Né? Ele não conseguia lidar com a culpa. Então a projeção da culpa é um outro processo, também danoso, pois que a pessoa não gera consciência sobre o seu erro, e não trabalha o seu erro, e não repara e não expia, aliás, vai expiar, porque a vida vai tratar de fazê-lo sofrer, até que um dia venha a conscientizar-se da responsabilidade pelos atos, então, por eles dado efeito.
temos uma frase interessante de Joana de Ângeles que assim afirma: nem autojustificação irresponsável e nem autopunição inconsequente. Nem autopunição irresponsável e nem autojustificação. Autojustificação irresponsável é aquele que projeta a culpa e fica se justificando. Não fui eu, porque não poderia, porque eu tinha uma justificativa, porque não dava, porque não sei o quê. E também nem autopunição, mas sim consciência diante do ato. Responsabilidade diante dos atos, ou melhor, dos danos que assim geramos. Responsabilidade, consciência, desejo de reparação, humildade diante do erro. Não autojustificar-se e nem autopunir-se. Mas qual foi a reação de Pedro? Pedro poderia ter projetado a culpa, como nós falamos, nos soldados, no sinédrio. Não o fez. Não projetou a culpa. Pedro poderia ter escondido o fato. Pois quando nós lemos as Escrituras, com certa atenção, nós somos chamados a refletir como isso foi escrito. Se Pedro era o único apóstolo que estava lá naquele momento, e diante de todos ele não era um apóstolo, um discípulo, é porque Pedro revelou aos seus companheiros a sua fragilidade. Ele narrou a todos que ele não conseguiu superar o desafio e negou o Mestre. Sim, Pedro narrou a todos o acontecido. Não escondeu. Algumas pessoas sentem culpa não porque estavam a infringir alguns princípios internos seus, mas sentem culpa por medo das consequências. Então elas pensam assim: se ninguém descobrir, como a gente diz na gíria, não dá nada. Se ninguém descobrir, está tudo bem. Se ninguém descobrir, não é erro, não é falha. Agora, se alguém descobrir, aí é errado, porque eu deixei que alguém descobrisse. Então aí é um sentimento de culpa, não pelo um princípio moral, um traço de caráter, de moral que nós ali estávamos a contrariar e a desafiar. Não, é a culpa pelo medo. Pedro não teve culpa pelo medo. Ele sentiu a dor e revelou a todos, pois que ele poderia ter escondido. A culpa, ou melhor, a falha de Pedro, tornou-se pública. E aí nós percebemos que daquele momento em diante, Pedro começou a exercitar a sua autonomia emocional. Se antes ele necessitava da aprovação, se antes ele necessitava suprir as expectativas dos outros, ali ele, diante de todos, teve o gesto humilde. E por certo, não teria aprovação, não teria aplausos. Ninguém iria aplaudir o gesto, a dificuldade, a falha de Pedro. Mas ele revelou a todos. Ele começou a exercitar a autonomia emocional. Não importa o que os outros vão pensar de mim, mas importa como eu vou então trabalhar a minha falha, de como eu vou recompor os meus atos, de como eu vou fechar a minha ferida. Não importa o que os outros pensam. O que importa é minha consciência diante de mim mesmo e diante de Deus. Começou então a treinar a sua autonomia emocional. E percebemos que a autonomia emocional aqui está estreitamente ligada à humildade. Quando nós temos autonomia emocional, nós podemos nos tornar humildes. Pois podemos então confessar a todos os nossos erros. Não temos vergonha por eles. Não temos vergonha pelos nossos limites. Às vezes não são erros, mas são limites. Eu tenho autonomia emocional. Não temo a vergonha. Não temo o olhar de deboche, o olhar de desprezo. Trago comigo um dever de consciência diante de mim e diante de Deus. Autonomia emocional nos permite a humildade. A dependência do afeto, da expectativa e da aprovação dos outros é similar ao orgulho. Era o que Pedro exercitava
anteriormente. Pedro, então, usou da sua falha para desconstruir, para destruir o seu ego idealizado. E então, a partir deste momento, a partir da negação de Pedro, é que realmente Simão se tornou Pedro a rocha. Ali ele estava adentrando na quinta essência do seu próprio ser. Ali estava, então, se desprendendo do seu ego idealizado e que correspondia apenas à superficialidade do seu ser, e estava estreitando-se com a centelha divina, como Jung dizia, o seu self. Ali ele estava aproximando-se do self e descobrindo a força que vinha de dentro e não a força que vem de fora. E a partir dali, nos narra então, e não mais a Boa Nova, mas Paulo e Estevão. Pedro foi o sustentáculo da nova igreja do Cristo. Pedro foi o exemplo para todos de humildade, de aceitação, pois que na casa do caminho ele aceitava todos, homens e mulheres. Eram às vezes personagens públicos que caíam em descrédito, se tornavam miseráveis, doentes. Pedro acolhia todos. As mulheres da vida, Pedro acolhia. Antes teria julgado, agora ele sabia. Ele sabia que o homem no mundo é mais frágil do que cruel. E se ele negou o Cristo, e mesmo assim o Cristo lhe amava, ele poderia amar os seus semelhantes. Então Pedro passa a ser aquele homem de uma grande aceitação. Ele é acolhedor em relação aos pobres que lhe buscavam. Mesmo quando faltavam leitos na casa do caminho, que era a sua casa, os outros apóstolos diziam, mas Pedro, não há mais leitos. Deus proverá, assim dizia Pedro, e um jeito se dava para acolher mais e mais doentes. E assim iniciou-se o movimento cristão após a partida do Mestre, através das mãos dadivosas, carinhosas de Pedro, que mergulhou então no seu eu real, no seu eu verdadeiro, no self, na centelha divina. Pedro se tornou o pai espiritual de Estevão, Gesiel, verdadeiro nome, que aportou à casa do caminho semi-morto e que descobriu então em Pedro um pai. Mas Pedro, ouvindo os delírios de Gesiel enquanto estava em estado de coma, Gesiel declamava muitos dos versos bíblicos e falava muito em Isaías. Pedro lançou uma atenção especial àquele doente. Quem seria esse homem que conhece tão bem os textos bíblicos? Mas Gesiel estava a delirar e ele não sabia. Quando Gesiel começou a recobrar a sua saúde, a sua consciência, um dia os dois se pararam a conversar. E ele perguntou, mas de onde tu tiraste tamanha erudição acerca dos textos do nosso povo? E ele fala, então, que conhecia todos os textos, mas conhecia aqueles textos em particular, pois que falavam do Messias que haveria de vir. Mas o Pedro diz, mas tu não sabes que ele já veio? Mas como que eu não soube? E ele veio de outras terras e realmente não o sabia. Mas onde está o Messias? Falava Estevão, aliás, Gesiel ainda. E Pedro, com um olhar entristecido, assim lhe responde, eles não o reconheceram e o mataram. Assim Pedro se torna o pai espiritual de Gesiel, porque não poderia revelar a sua identidade, pois que havia sido o salvador de um romano, e aquela situação não poderia tornar-se pública, pois prejudicaria o romano. Então ele é batizado por Pedro como Estevão. Pedro tornara-se o pai espiritual de Estevão. Como se tornou o pai espiritual de muitos que ali eram acolhidos. E lembramos em Paulo e Estevão, em uma passagem onde Paulo de Tarso estava no deserto. Nós estamos a acelerar porque o tempo está passando rapidamente. Onde Paulo estava no deserto, um pouco após a sua visão gloriosa do Mestre,
nas portas da cidade de Damasco. Foi acolhido por Prisca e Áquila, um jovem casal. Mas Paulo não havia dito a eles que ele era o Paulo, o perseguidor dos cristãos, e que mandara apedrejar Estevão até a morte. Todos os cristãos temiam a Paulo. E passara-se um ano, onde eles estudavam os textos de Jesus, mas Paulo não revelara que ele era Paulo de Tarso, o cruel perseguidor dos cristãos. Até que um dia ele pergunta então a Áquila: mas que conceito vós teríeis sobre Paulo, o perseguidor? E aí então, no livro, comenta sobre a pena de Emmanuel, assim responde Áquila: lembra-te, Prisca, como se exorava pelo perseguidor nas preces íntimas da igreja? Muitas vezes para esclarecer o nosso espírito fraco no perdão, e todos os cristãos estavam temerosos pela perseguição, pois que eles eram supliciados pelas ordens de Paulo. Então dizia assim Áquila: muitas vezes para esclarecer nosso espírito fraco no perdão, Pedro nos ensinava a considerar o implacável rabino como um irmão que as violências obscureciam. Para que nossos ressentimentos mais íntimos se desfizessem, historiava o seu passado, dizendo que também ele, por ignorância, chegara a negar o Mestre mais de uma vez. Pedro utilizou a sua negação como uma catapulta para alcançar voos maiores. A sua negação foi a sua libertação. Era o novo homem. Era o novo Pedro, não mais Simão, mas a rocha firme do Evangelho. E ele utilizava o seu erro, a sua fragilidade, por assim dizer, para asseverar-se, para afirmar-se na sua humildade, para ensinar ao seu próximo o valor do perdão e também da humildade que os cristãos deveriam ter em relação ao seu maior perseguidor, que era Paulo. E conta Emmanuel que diante dessas palavras compreensivas de Áquila e de Prisca, Paulo então revelou que era ele, Paulo de Tarso. Um momento certamente de muita emoção, pois que todos choravam e... perdoe-nos a emoção. Pois que todos choravam e glorificavam a Deus pela conversão do cruel perseguidor, pois que o homem é mais frágil do que cruel. E assim puderam perdoar, ou assim puderam compreender o erro de Paulo de Tarso, inspirados no ensinamento de Pedro. E assim, muitas outras coisas Pedro o fez. E pela sua humildade, que se fazia um traço desde a negação, um traço maior do seu espírito, pôde também salvar a igreja cristã, o movimento cristão, da ruptura que se anunciava, pois que Paulo de Tarso, o pregador dos gentios, ou seja, dos não-judeus, trazia para Jerusalém, então, a solicitação de que não fosse requerido aos não-judeus a circuncisão, que era uma solicitação justa. Mas Tiago, que fazia parte da ala mais tradicional, ortodoxa do jovem pensamento cristão, exigia que os cristãos fossem circuncisados como mandava a lei judaica. E colocavam-se duas posições que não alcançavam conciliação. E se fizeram inúmeras reuniões para deliberar sobre o que se faria, e não alcançavam entendimento. E poderia então haver um racha, com resultados então danosos, e quem sabe o que seria o movimento cristão, se assim o fosse. E pela intervenção de Pedro, que no momento crucial, onde os ânimos se exaltavam, Pedro veio a todos e assim o disse: irmãos, disse nobremente, muito tenho errado nesse mundo. Não é segredo para ninguém que cheguei a negar o Mestre
no instante mais doloroso do Evangelho. Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo de minhas fraquezas. Se errei entre irmãos muito amados de Antioquia, peço perdão pelas minhas faltas, pois que Paulo de Tarso lhe acusava de ter feito pouco caso com os gentios de Antioquia. E tomou para si a palavra e pediu a Paulo de Tarso que lesse o Evangelho e fizesse a prece. Pedro usou de uma autoridade moral e de uma atitude de tamanha humildade que todos então abrandaram os seus ânimos. E diante daquela figura que se impunha, ambos, Paulo e Tiago, tomaram uma outra atitude, diante da qual, na reunião próxima, conseguiram então deliberar em acordo, onde se permitia então que os não-judeus pudessem não circuncisar-se, para que pudessem ser cristãos sem obedecer à prédica judaica. Pedro, o apóstolo, o discípulo, o mártir. Pois que conta a tradição cristã que Pedro, no seu último testemunho, quando estava em Roma e foi a Roma encontrar Paulo de Tarso foi morto à espada por um soldado romano, à beira de uma estrada. Pedro foi igualmente aprisionado e foi levado junto com outros cristãos ao circo romano. E naquele dia, aqueles cristãos seriam todos crucificados, pois que às vezes eram devorados, às vezes eram consumidos pelo fogo, de outras vezes eram crucificados. Mas Pedro diz assim então ao seu algoz: não tenho o direito de morrer, não tenho o direito de me ir como o mestre, não tenho esse mérito de morrer crucificado como meu mestre e meu Senhor. Peço-lhe, portanto, que eu seja crucificado de cabeça para baixo. E assim Pedro teve o seu fim, de cabeça para baixo, crucificado. Assim, meus caros amigos, temos no testemunho de Pedro um exemplo para todos nós, de como lidar com o nosso ego idealizado, de como reagir aos nossos erros e às nossas culpas, de como alcançarmos o self verdadeiro, a luz divina que está dentro de nós, de como alcançarmos a humildade, de como realizarmos o reino de Deus que está dentro de cada um de nós, de como alcançarmos verdadeiramente o Mestre, em espírito, em verdade, de como nos amarmos, de como nos perdoarmos, pois que diante da culpa é necessário o auto-amor, o auto-perdão, a auto-aceitação. Todos nós temos limites, todos nós temos fragilidades, e não nos constituímos de seres simples e ignorantes, como fomos criados, em seres perfeitos, de um dia para o outro. Temos então os nossos limites, e precisamos aceitar que somos seres em evolução, e queremos errar, queremos nos equivocar, mas queremos continuar a jornada, olhando sempre para o alto, e visualizando a grande luz, a luz do Cristo Jesus.